Bom, nessa segunda aula nós vamos conversar sobre os pilares do OpenBIM, né? Existem três pontos fundamentais no OpenBIM, que são justamente o IDM, o IFD e o IFC. Vamos entender o que significam essas siglas. Vamos falar sobre Model View Definition, o famoso MVD, e as versões do IFC, né? Então, quais são os pilares do OpenBIM? Quando se fala em OpenBIM, pensa-se apenas no IFC, mas não é verdade. O OpenBIM ele é um conjunto, né, de, de, de metodologias, processos e tudo mais, que vão permitir essa interoperabilidade, essa colaboratividade num formato, num padrão aberto, né? Então, ele possui três pilares fundamentais, né? E todos eles são uma ISO, são uma norma ISO, uma norma internacional, né? O IFC é uma delas. O IFC é a 16739, né, que é o Industry Foundation Classes, que vai falar sobre como os dados são estruturados, né, como um arquivo BIM, um modelo BIM, ele é estruturado de forma computacional, né, as informações são gravadas num arquivo de informação, né? Mas nós temos também a ISO 12006, parte 3, que é o IFD, que é o International Framework Dictionary, né, que é o dicionário, um framework de dicionários, né? Vai lidar com a terminologia dos dados, vai falar sobre os termos, né? Então, o que significa esses dados, essas informações, esses objetos que estão gravados no arquivo IFC, qual é o significado deles dentro da indústria, para quem, né? Qual é a terminologia, o que significa de fato uma porta, né? Boto lá IFC Door, é uma porta em português, em alemão ela tem um outro nome, mas qual é a função dela, o que ela significa, quais são as propriedades. Então, a ideia de um dicionário de dados aberto, um padrão de dicionário de dados, é você ter essa terminologia, né, muito bem estabelecida, padronizada. Então, o IFD ele vai te dar um framework, né, ele te mostra como modelar um dicionário de dados, né, como fazer isso, então, como trabalhar com uma terminologia. Essa é uma ideia da Building Smart, ela já tem o seu dicionário, né, o seu dicionário internacional de dados lá, mas ainda é uma coisa que não está sendo utilizada pelo mercado, né? E nós temos também a parte de processos, né, que é o IDM. Então, o IDM ele vai falar de como você vai trabalhar com essa informação, né? IDM significa Information Delivery Manual, é um manual de entrega de informação. É a ISO 29481, né? E ela, na verdade, tem ali um modelo de como você vai mapear seus processos, é, é, extrair dali a sua troca de informações, a partir da troca de informações, perceber quais são os requisitos de informação, né? Quem vai trabalhar aquela informação, quando vai colocar essa informação, que informações são necessárias para cada tipo de uso. Então, a parte de processos, ela é esse outro pilar, né, dos processos, ela é tratada nessa norma que é a 29481, que é o IDM. Então é bom a gente ter em mente, né, que o OpenBIM é um conjunto, né, de todas esses padrões, né? A terminologia, né, precisa estar muito bem definida, os processos também, eu preciso saber que informação eu vou colocar, e o IFC vai simplesmente dizer como essa informação vai estar dentro do arquivo. Esse curso trata somente da ISO 16739, que é o IFC, mas é bom que a gente entenda que isso é apenas uma parte de todo o contexto do OpenBIM, né? Fora os outros padrões que existem, né, de formato de dados de colaboração. Nós temos também, nós vamos ver mais tarde no curso sobre especificação de dados para troca de informação. Tudo isso é uma tentativa deve ser dentro do campo do OpenBIM, deve constar como um padrão aberto e neutro, né? Todas essas fases, todas essas etapas, né? E aí, então, nós temos o IFD, que vai tratar da terminologia, o IDM, que trata de quais dados, quando e para quem, ou seja, processos, né?
e o IFC, que trata da estrutura dos dados, né? Então, pensando nessa questão de todo o ciclo de vida e toda a informação que ela, na verdade, ela vai rodear, né, o modelo durante todas as fases do ciclo de vida da edificação, é preciso o tempo todo você estabelecer, né, especificar essa informação. Então, como que informação é necessária, né? Qual informação eu coloco no modelo BIM, né? E aí a gente sabe que a gente vai colocar hoje em dia, sabe-se até pela norma 19.650, que a gente trabalha com a informação necessária. Então, eu vou colocar a informação necessária. Que informação necessária? A informação necessária para o meu uso, para determinado uso. Então, se eu vou utilizar aquele modelo para gerar quantidades, fazer orçamento, né? Atrelar ali o 5D, né? A parte de custo, ou a parte de 4D, que é a dimensão do tempo, né? Eu preciso que esse modelo esteja orientado para isso, né? Que ele tenha sido modelado, orientado a serviços, né? E que as informações que estão lá devam estar, são as informações necessárias para que eu possa gerar esse custo, né? Então, se eu vou fazer uma análise energética ou fazer uma análise, eu vou fazer uma checagem de regras, corpo de bombeiros, por exemplo, eu preciso da informação da porta, da resistividade de fogo dela. Então, para cada uso que eu faço do meu modelo BIM, eu preciso especificar que informações estão lá. Então, acabou o tempo já da gente pensar no BIM e colocar isso contratualmente como eu quero o meu projeto em BIM e acabou. Não, não existe. O que é um projeto em BIM, né? Então, não se fala mais assim, né? Se fala em eu quero um modelo de informações com estas informações, né? E aí, onde essas informações, como essas informações vão estar descritas, é onde o IFC entra, né? Então, esse conjunto de IDM, né, que é o IDM que vai trabalhar com processos, e dentro desses processos eu vou levantar essas informações necessárias. A partir dele é que eu vou criar requisitos de troca de informação, e a partir desses requisitos de troca de informação, eu vou ver como que essas informações vão estar estruturadas num formato aberto, que é o IFC, né? E qual é a terminologia dele? Então, você trabalha junto com um dicionário de dados qualquer que você tenha, ou um sistema de classificação, né? E isso permeia todo o teu processo de troca de informações e de interoperabilidade. E como é que funciona mais ou menos o IDM? O IDM é uma norma, né? Existe todo um processo, uma metodologia para você trabalhar gerando esses requisitos de informação. Ele originalmente foi criado para determinar Model View Definitions, né, para criar modelos de vista, ou seja, subesquemas do esquema IFC, que é muito complexo, muito grande. Então, qual parte desse esquema IFC vão conter as informações que eu preciso? Então, a gente vai ver, vai falar sobre MVD um pouquinho mais na frente, mas a ideia aqui é saber, dentro do IFC, quais são as partes, quais são os subesquemas dentro da meu padrão, né, que eu vou utilizar. Então, o IDEMA surgiu para isso, mas ele serve, na verdade, para você levantar todos esses requisitos de troca de informação. Então, você começa com um mapeamento de processos. Dentro desse mapa de processos, você estabelece muito bem ali a sua troca de informações. Então, eu saio de um processo para outro e mando alguma informação para ele, né? Meu processo vai trabalhar alguma informação de entrada, vai gerar alguma informação de saída, e essa informação de saída vai servir de entrada para um outro processo, né? E aí eu separo todas esses, essas trocas de informação, né? Esses objetos de informação, que podem ser modelos, podem ser documentos, né? Pode ser qualquer coisa. E a partir daí eu crio documentos, né, fichas, que são requisitos de informação, os Exchange Requirements, né? E aí, a partir desses requisitos de informação, que são ainda muito conceituais ainda, eu só coloco o conceito da informação, preciso das informações
de análise energética da minha parede, preciso de informações térmicas da minha porta. Então você coloca tudo muito conceitual e você vai desmembrando isso depois, né, até chegar às partes funcionais. As partes funcionais seriam você pegar esses requisitos de informação e abrir em pequenas partes onde você já tem o conteúdo realmente da informação e qual objeto vai conter essa informação, né? Então, existe toda uma metodologia, a ISO explica como se faz isso, né? A partir daí, você monta, você consegue montar quais são os objetos do IFC que vão conter aquelas informações, né? Então, eu procuro no esquema IFC onde está aquela informação. Então, hoje em dia, todo mundo acha que as informações ficam todas em parâmetros. No IFC, a gente vai ver que não é bem assim, né? Já existem informações que são implícitas, como, por exemplo, existem informações que são relações entre objetos, existem informações que são o próprio objeto, existem informações que são atributos do objeto, e existem informações que sim podem ser properties, né? Propriedades agrupadas num property set, que é um conjunto de propriedades. Então, a partir desse conceito, você vai chegar exatamente ao seu requisito, ao que você vai pedir para o teu fornecedor do modelo, qual a informação você quer, dentro de qual objeto no IFC. Para isso, você precisa conhecer o IFC, por isso estamos fazendo esse curso. E, além disso, você precisa também determinar certas regras, né? Porque a especificação ela é muito abrangente, você pode querer especificar regras muito, muito objetivas daquele projeto, daquele uso, que são muito pessoais ali, né? Ou pessoais, ou são específicas do teu uso do modelo, a forma como você desenvolveu ali o teu software para fazer aquele determinado uso, né? E você precisa especificar essas regras. Então você coloca isso na tua especificação que você vai entregar para o teu fornecedor e você vai dizer, ó, eu quero um modelo de informação assim. E não mais você vai dizer que você quer um modelo BIM, né? Eu quero um modelo de informação com esses requisitos de informação. Vai chegar a nível de IFC. Ora, se eu preciso trabalhar com IFC para esse tipo de troca de informação, esse tipo de especificação, não. Você pode criar essa especificação no seu formato proprietário. Se eu trabalho com Revit, eu posso dizer, ó, eu quero receber um modelo em Revit com um parâmetro tal, e aí você vai utilizar a forma como o Revit trabalha os dados, né? Mas aí se você trabalha só com Revit, ou seja, se você está dentro do Little BIM, né, do pequeno BIM, ótimo. Mas se você trabalha com mais softwares, você trabalha com um fornecedor que não tem Revit, que tem um outro sistema para fazer, por exemplo, instalações, né, ele só te fornece projetos de instalações. Aí essa é a ideia do OpenBIM, você abrir essa gama de oportunidades, né, para você trabalhar com mais pessoas, para você trabalhar com mais softwares. Em vez de você criar um padrão para cada software que você vai receber, você vai criar um padrão no formato aberto e neutro, que é o IFC, né? Então, todos vão exportar em IFC. Não importa como eles fizeram aquilo no seu software de origem, né? Importa, na verdade, como que ele vai apresentar aquilo no IFC, como ele vai traduzir aquilo em IFC. E aí é bem interessante a gente ter em mente que a gente vai perceber que os softwares ainda, infelizmente, não trabalham tão bem assim com essa exportação, importação de IFC, ou não importam e não exportam IFC usando toda a sua, todo o, aproveitando tudo que o esquema permite, né? Então, vocês vão perceber que existem muitas informações que não são exportadas, ou que não são aproveitadas, ou que são exportadas de forma incorreta, né? E então a gente tem que ter cuidado também de pedir aquilo que é possível ser feito, né? Por enquanto, os softwares estão evoluindo nessa parte de interoperabilidade, principalmente na versão 4.0, né, que contém muito mais elementos que a versão 2.3, mas enquanto a gente espera essa evolução, né, a gente vai
trabalhar com o que o mercado realmente fornece para a gente. Então, o IDM, ele basicamente vai trabalhar dessa forma. Você define regras, né? Você define os atores, você define quais são as tarefas, através de um mapeamento de processos, né? Que pode ser o BPMN mesmo, né? O mapa de processos que a gente já está acostumado a trabalhar em gerenciamento de projetos, né? Em análise de sistemas. A partir daí você separa muito bem não só os processos, mas as trocas de informação. Essas trocas de informação são a parte mais importante, no nosso caso aqui, né? E aí, a partir dessas trocas de informação, você gera requisitos de informação, documentos mesmo, fichas de requisitos de informação escritas com um cabeçalho, tudo direitinho, dizendo quem foi o autor, qual é a versão, qual foi a data, né? Tudo bem organizado. Isso vai ser tudo documentado. E depois você gera partes funcionais, e a partir dessas partes funcionais, uma parte funcional ela pode ser utilizada por mais de um requisito de informação, e essas partes funcionais vão dar origem ou a um Model View Definition, ou a um caderno de requisitos, ao tipo de requisito que você quer já na especificação IFC. E aí, para tentar explicar mais ou menos o que é um Model View Definition, né? A gente chegou até o Model View Definition, eu vou fazer aqui uma analogia, né? Então, imagina que o modelo BIM ele é de fato, né, um produto. Então, assim como o BIM é um produto, nós e um produto que ele nasce, a partir do momento que ele nasce, ele já começa a ganhar informações e vai acrescentando informações até o momento que ele é desmobilizado, né, onde acontece a demolição daquela edificação, por exemplo. Eu comparo mais ou menos com a gente, né? Então, uma pessoa, ela nasce e ela já recebe ali uma certidão de nascimento, né? Já recebe um número, né? Ou seja, já recebe informação, né? E a gente vai recebendo várias outras informações ao longo da nossa vida, né? A partir do momento que a gente vai crescendo, né? E até o momento da nossa morte, quando a gente recebe um último documento, que é a certidão de óbito. Então, você recebe uma série de informações. São informações para todo tipo de uso, né? Então, informações de trabalho, informações de registro civil, informações de CPF, empresas, casamento. Então, são muitos dados, né? E cada dado ele vai ser utilizado por pessoas diferentes, né? Então, por exemplo, para a justiça, vão interessar apenas seus dados jurídicos, né? Para a Receita Federal, os dados de receita, né? Quanto você ganha, quanto você recebe por mês, né? Qual a sua conta bancária. Então, para dados de previdência, né? Aposentadoria e saúde, são outros dados, são outras informações. Todos esses dados são seus, né? Dados financeiros, né? O banco vai lidar com seus dados financeiros. Então, cada um vai ter uma parte desses dados, cada um vai ter uma visão dos seus dados. Então, imagina que você tenha um produto com vários dados, os dados estão todos centralizados num lugar, mas cada um tem uma visão desses dados. É como um grande banco de dados, onde cada um vai ter uma visão daqueles dados. Esses dados vão estar distribuídos, né, e organizados para uma determinada visão. Né? Então, esse é o conceito de Model View Definition, né? De um modelo, uma vista, uma definição de vista de modelo. Né? Você define uma visão, que visão você quer utilizar para determinado uso. Né? Então, cada visão ela vai acessar os mesmos dados, o mesmo local dos dados. Então, o arquivo IFC, ele, na verdade, quando você importa e você exporta um arquivo IFC, você está exportando não um esquema completo, né? Não um arquivo que contém todos os dados do jeito que você para ser utilizados em
em toda em todos os que pertencem à indústria da construção civil, né? Você vai utilizar apenas uma visão daqueles dados. Então, o IFC, ele é um esquema de dados, e aí a gente não está falando do arquivo IFC, mas do padrão IFC. O padrão IFC ele é um esquema de dados, ou seja, uma padronização de como você coloca a informação no teu modelo para tudo. Ele precisa esquematizar, estruturar como essa informação vai estar no teu modelo. Informações de toda a natureza, informações de custo, informação de tarefas, informações de planejamento, informações de manutenção, informações de projeto, informações de especificação. Então, ele é um esquema de dados, é um esquema que vai te dizer como você coloca essas informações. Mas o arquivo que você vai pegar, que você vai receber de um software que exportou no formato IFC, ele vai exportar apenas uma visão desse esquema. Então, se você quer um arquivo, um modelo no formato IFC para fazer uma análise estrutural, por exemplo, veio da arquitetura e eu preciso ver ali uma estrutura, né, de concreto pré-dimensionada, eu preciso fazer análise, preciso colocar aquilo num programa que vai fazer todos os cálculos de análise. Esse é um uso do BIM, né? Na verdade, eu vou receber apenas as informações que eu preciso para fazer essa análise estrutural, né? Então, além de receber só as informações que eu preciso, eu vou trabalhar apenas com um conjunto de objetos que pertencem a essa natureza. Eu não vou receber dados de custo, dados de planejamento, né? Não me interessam esses dados. Então, eu vou receber um MVD, eu vou receber um Model View Definition, aquele IFC, né? Daquele padrão. E quem determina esse Model View Definition é o IDM. Então, depois de levantar todo aquele processo de requisitos de troca de informação, então é definido, né, um MVD. Esse MVD, esse Model View Definition, para determinado fim, determina que aquele software só precisa exportar aquelas informações, né, aqueles objetos específicos. Então, ele só precisa lidar com aquela parte da especificação, né? Então, é isso que significa um Model View Definition, né? A partir do IDM, né, eu defino quais são os requisitos de informação, como que eles se estruturam dentro do esquema principal, do esquema base do IFC, e aí eu determino um subesquema, né, do IFC. Então, como que aqueles objetos vão estar definidos para aquele determinado uso, né? Então, a gente vai voltar a falar sobre MVD à medida que a gente for estudando melhor a estrutura de dados, e aí isso vai ficar um pouquinho mais claro para vocês. Então, existem para cada versão do IFC diferentes MVDs, né? Então, a versão 2x3 tem lá a Coordination View e tem um site ali, tem um link, né? Um PDF de vocês vão poder acessar diretamente para aquele link ali. Existe uma listagem dos MVDs existentes, né, das versões. Então, a versão 2x3 ela tem o Coordination View, tem a explicação ali, que é um mais completo, né, uma visão mais completa, sendo o 2x3, para coordenação, né. Existe lá um Space Boundary Add-on, que é mais específico para trabalhar com análises energéticas, né. Existe um específico para entrega básico de entrega para facilities, né? Para quem vai trabalhar com gestão de ativos, né? Para análise estrutural. E a versão 4, que é que a gente vai trabalhar, ela tem dois grandes MVDs, que é o Reference View e o Design Transfer View. O Design Transfer View ele é mais completo, né? O Reference View ele tem a geometria mais simplificada, a representação entre os espaços e físicas, assim, é um MVD mais básico, e o Design Transfer View é um mais completo. Existem outros MVDs que ainda estão
que não são oficiais, né, ainda estão em desenvolvimento, que é um Quantity Takeoff para geração de quantitativos, né, outro para análise energética, né, e existem outros que estão ainda em desenvolvimento, né. Também na Build Smart, lá na página da Build Smart, vocês vão ter um histórico ali das versões, desde a primeira versão, lá da versão 1.0, lá em 1996, e todas as versões que foram publicadas, né? Tem ali a 2x3. Essas versões que vocês acharem lá na página, que tiverem um ISO associado aqui, ou uma publicação ISO, são as versões mais atuais, né? As versões que estão valendo, né? Então, por exemplo, a 2x3 ela tem aqui a ISO 16739 de 2005, né? Você tem o IFC 4, que foi em 2013, só a versão 4, mas aí essa versão 4 ela teve algumas modificações, então a versão mais atual é essa aqui, ó, a 4.0.2.1, né? Addendum 2, técnico corrigindo 1, que foi de 2018. É essa aqui que a gente vai utilizar, né? Se vocês clicarem nessa, se vocês forem nesse site aqui, vocês vão ter essa listagem aí, clicando aqui em cada uma dessas versões, vocês têm a especificação delas, né? Então essa aqui é a oficial hoje em dia, e é claro, já existem a 4.1, 4.2 e 4.3 que estão em desenvolvimento. E a 4.3 ela deve sair, né? Talvez aí ou o ano de 2022 ou 2023 saia a ISO dela, que ela já contém elementos de infraestrutura. Isso vai ser um grande passo aí para o IFC. Então, falando um pouquinho de como é que é a nomenclatura, né, e o padrão aqui de versionamento do IFC, eles têm sempre um número que é o seu release maior, né? E aí ponto, e vem um release menor, que seria uma subversão daquela versão maior, e tem um adendo, ponto, e aí vem um adendo e um corrigindo, né? Então, o que seria isso, né? O primeiro número, né, é a versão mesmo. Então, quando existem expansões de escopo, quando existem mudanças, eliminação de objetos, acréscimo de objetos, então é criada uma versão nova. Mudança de relacionamentos, é criada uma versão nova. Uma versão menor ali, então a diferença entre a 4.0, a 4.1, 4.2, são expansões de elementos, são elementos que são acrescentados, né, à versão que a gente já tem. Os adendums, eles consistem num aperfeiçoamento de elementos já existentes, né? Então, se ele tem 4.1.1, 4.1.2, né, não houve muita modificação, houve um aperfeiçoamento de elementos que já estavam lá. Então, a compatibilidade ela é garantida, né? E os corrigendos também é apenas uma melhoria na documentação. Não houve nenhum acréscimo, apenas alguma coisa foi corrigida, o esquema não muda, né? Embora uma depreciação seja possível, ou seja, algum elemento que foi criado não é mais utilizado. Então, esse elemento foi depreciado. Isso pode acontecer num corrigendo, né? Mas isso não muda compatibilidade, né? Então, a gente vai utilizar a nossa versão. A versão que a gente vai utilizar nesse curso é essa versão aqui, que é a 4.0.2.1. Ou seja, ainda é a 4.0, mas com um adendo 2 e um corrigindo 1, que realmente não faz muita diferença para essas aqui. Só que a documentação ela está melhor descrita aqui nesse link. Então, é o link que a gente vai utilizar para verificar a documentação. Eles também têm na página da Business Smart lá os softwares,
né? Então, os softwares que são certificados pela BuildSmart. Então, a BuildSmart certifica os softwares, é um processo que é um pouquinho demorado, ele é caro, não é barato, né? Por isso que nem todos os softwares que trabalham com UFC são certificados. Mas a certificação seria uma forma da BuildSmart dizer esse software exporta ou importa o IFC nesse determinado Model View Definition, né? E eu certifico isso, né? Então, existem uma série de softwares. E aí existe essa ideia de que muita gente utiliza ainda 2x3 bastante, porque ela é que tem mais softwares certificados, tem mais de 200 softwares certificados, e a 4.0 ainda não tem tantos softwares certificados. Então, os softwares ainda tem software certificado, mas que não trabalha ainda muito bem com ela. Então, mas a gente vai utilizar a 4.0 por um motivo, que ela possui muito mais elementos. Então, a mudança da 2x3 para 4.0 foi muito grande. Houve um acréscimo de muitos mais elementos. Os relacionamentos mudaram um pouco também. Houve uma evolução grande, né, da 2x3 para 4.0. E por esse motivo eu acho que a gente, quanto mais puder trabalhar com a 4.0, melhor. E ter um entendimento bom da 4.0 garante que não haja muita dificuldade em você fazer um downgrade e entender bem a 2x3. Né? Então eu queria mostrar para vocês aqui rapidamente a página da Building Smart. Né? Então, simplesmente digitando no Google Building Smart, facilmente vocês acham a página, que é buildingsmart.org. Né? E o que vai interessar para a gente aqui é vir aqui em Standards, em Technical Site, que é o site técnico deles. Então, vai estar escrito assim, technical.buildingsmart.org. E aqui é que a gente vai trabalhar, né, para verificar a especificação em si. Então, onde é que está a especificação, o esquema IFC aqui dentro desse site? Aqui em Standards, né, IFC Specification Database. Então, a especificação, né, das versões estão aqui. Então, a gente tem a 4.3 que está em desenvolvimento, né, dizendo aqui uma publicação de ISO possivelmente em 2023, né, e essa aqui vem com bastante coisa, né, de infraestrutura. A última ISO é essa daqui, que é a de 2018, que é o 4.0 Addendum 2, um Technical Corrigindo 1, né? Então é essa aqui que a gente vai utilizar, mas você pode olhar aqui a 2x3, por exemplo. Essa aqui que foi a última, né? Vocês vão ver que ela é bem... houve uma mudança muito grande, vocês vão ver na 4.0. A especificação aqui é um pouco diferente, né? Ela é antiga, né? Então a gente nem vai perder tempo aqui mostrando a 2x3, mas uma vez que você aprenda a mexer na 4, você aprende facilmente aqui a entender a 2x3. Então aqui a gente vai trabalhar essa aqui, que é a 4. E vem que ela tem uma interface mais amigável, né? E a gente vai trabalhar bastante essa parte aqui da especificação, né? Então, aqui a gente vai ter a capa, o conteúdo, né? A introdução. Nós temos aqui já numerado o escopo, normas de referência, né? As normas que fazem referência ao IFC, termos, conceitos fundamentais. Esses partes de conceitos fundamentais são bem interessantes, que vai falar de cada tipo de conceito. A gente vai abordar o nosso curso todo através de conceitos também, né? E a partir do momento que a gente for estudando, eu vou estar sempre voltando aqui nessa página para mostrar para vocês como que se navega aqui na especificação do IFC. Então fica muito mais fácil para a gente perceber
isso quando a gente vai estudando, vai vendo os objetos, vai vendo o contexto, e aí a gente volta aqui na especificação para entender melhor como é que ela funciona. Então, essa aula é isso, né? Espero vocês na próxima aula.